Oi, gente, eu sou Dadir Saturnina, apresentadora da TV Abrale, e hoje eu estou aqui com a doutora Jordana Ramires, do Instituto Nacional Carlos Alencar, o INCA, para conversarmos sobre doação e transfusão de sangue em pacientes com câncer. Doutora Jordana, muito obrigada desde já por sua participação aqui na nossa TV Abrale. Lembrando que nós estamos na campanha Junho Vermelho da Abrale. Quem quiser saber mais sobre essa campanha, acesse aqui o link, tá? E para começar a nossa conversa, doutora, gostaria que você explicasse para a gente sobre transfusão e doação de sangue. Quando é que ela acontece? Quantos ml geralmente são coletados, são recebidos? Fala para a gente sobre esse assunto, doutora. Oi, Dadinha. Prazer enorme estar com vocês aqui nessa conversa. Eu só tenho a agradecer. E sim, esse é um assunto extremamente importante, né? E eu acho essas campanhas de conscientização extremamente legais para a gente chegar no público, né? Que precisa, para as pessoas terem noção o quanto isso é importante, o quanto isso pode modificar a vida de outras pessoas. E a doação de sangue é dentro da hematologia, né, dos pacientes que têm câncer hematológico, que é o caso o que eu sou uma médica hematologista, é uma coisa fundamental. A gente precisa dela, doação de sangue, assim, todos os dias, é uma necessidade contínua. Então, pode mandar as perguntas para a gente tentar esclarecer aqui o que for mais dentro da nossa área possível. Então, uma doação de sangue, ela se dá geralmente por uma punção venosa no bracinho, né? O doador se apresenta ao banco de sangue, ele passa por uma entrevista em que vão ser feitas diversas perguntas a respeito da sua saúde, a respeito de hábitos e costumes, e vai ser feita também uma pesquisa com relação ao hematócrito, hemoglobina desse paciente, desse possível doador, para confirmar que ele não esteja com anemia, com nenhum distúrbio ali no sangue que não poderia permitir a doação. Uma vez sendo autorizado, esse doador vai para a sala de doação, ele é puncionado, uma veia no braço, e é coletado em torno de 450 ml de sangue desse doador. Esse processo aí leva em torno de 15 minutos, 10, 15 minutos para conseguir encher essa bolsinha de sangue, que a gente chama de sangue total. Esse sangue, então, entra para dentro do banco de sangue e ali ele vai ser processado, ele vai passar por um processo em que a gente separa os componentes do sangue. E para quem recebe... Uma pergunta, doutora, já. Pois é, você perguntou como que era a doação e quem recebia a transfusão, né? Quem recebe a transfusão não recebe a transfusão do sangue total, do jeito que saiu do doador. A pessoa recebe a transfusão de um hemocomponente específico, só aquele que ele está necessitando. Esses hemocomponentes... Essa transfusão de hemocomponentes, numa linguagem mais popular? Numa linguagem mais... É como se a gente dividisse aquele sangue em componentes diferentes. São 3 componentes principais. As células que são as hemácias, que são os glóbulos vermelhos. As células que são as plaquetas, que são responsáveis pela parte de sangramento. E plasma, que é a parte líquida do sangue, que é livre de células, onde tem fatores de coagulação, proteínas. Então, os principais hemocomponentes do sangue são esses: o concentrado de hemácias, o concentrado de plaquetas e o plasma fresco congelado. E através desse plasma fresco congelado a gente também consegue extrair o crioprecipitado, que seria então esse quarto hemocomponente. Então, uma vez que um doador doa esses 450 ml de sangue, isso se transforma em 4 bolsinhas de hemocomponentes diferentes que podem atender até 4 pacientes diferentes que necessitem. Então, é uma maneira de otimizar esse recurso, é uma maneira da gente também, quando a gente divide as células, a gente consegue ter prazos diferentes de validade para esse componente, e isso otimiza também a doação. E aí, doutora, a gente sempre ouve falar em transfusão de hemocomponentes em pacientes com câncer. Então, quando esse tipo de tratamento é indicado? Então, o paciente com câncer, ele acaba precisando disso, muitas vezes, não só por conta da própria doença, que ele pode ter uma doença, um câncer hematológico, por exemplo, um câncer do sangue, esse paciente vai ter dificuldade de produzir alguns componentes do sangue, quanto também pelo próprio tratamento. Então, o tratamento do câncer, ele é um tratamento que muitas vezes ocasiona efeitos colaterais, e dentre esses efeitos
efeitos colaterais estão anemia grave, a baixa de plaquetas, as plaquetas podem ficar muito baixas, o paciente ter até sangramentos graves por conta disso. Então, isso tudo faz com que um paciente com câncer possa necessitar de uma transfusão de sangue. Agora, para cada hemocomponente desse, existe uma indicação. Então, o concentrado de hemácias é aquele hemocomponente que a gente usa quando o paciente está com anemia grave e sintomático, ou seja, sua hemoglobina está baixa, ele está muito anêmico e muitas vezes com repercussão, tendo falta de ar, muito cansaço, muita sonolência, não conseguindo viver bem. E aí, nesses casos, está indicado a gente fazer a transfusão do concentrado de hemácias. Por outro lado, pode acontecer do paciente estar com as taxas de plaquetas muito baixas e apresentar algum sangramento. Isso é um risco até de vida. O paciente pode ter um sangramento grave em decorrência dessas plaquetas muito baixas. E aí, nesses casos, hemorragia. Então, o sangramento, quando ele é visível, a gente chama de hemorragia. Às vezes, o paciente pode ter uma hemorragia interna, a gente nem consegue ver. Mas o mais comum, em casos de pacientes com câncer, é que essas taxas de plaquetas baixem. E aí, eventualmente, o paciente que tem um câncer, por exemplo, do intestino, ele começa a fazer uma hemorragia, evacuar com sangue, por exemplo. Ou o paciente pode não ter uma tumoração que comece a sangrar, mas ele começa a ter algum sangramento das mucosas, ou da gengiva, da mucosa nasal. Nas mulheres, às vezes, começa a ter um sangramento menstrual intenso por conta da queda das plaquetas. Então, todas essas são causas da gente precisar dessa transfusão de concentrados de plaquetas. E, por fim, o último, o plasma fresco congelado, que também é usado em casos de hemorragia, mas nos casos em que a hemorragia é por conta dos fatores de coagulação do sangue estarem baixos. Aí, nesse caso, a gente precisa repor esses fatores e o recurso que a gente tem é fazer essa transfusão de plasma fresco congelado. Doutora, e quando essa transfusão acontece nesse tipo de paciente com câncer, precisa tomar algum cuidado especial depois de receber essa transfusão? Tem um efeito colateral específico? Fala pra gente sobre isso. Toda transfusão tem risco. A partir desse princípio, a gente sabe que existem riscos que são mais comuns e aqueles que são mais raros. Os mais comuns são riscos relacionados à própria infusão desse hemocomponente em si, que pode gerar, às vezes, uma febre no paciente, às vezes, algum grau de alergia, então pode ter, às vezes, placas vermelhas, a pessoa ficar coçando a pele. E existem até reações mais graves, até alérgicas também, que podem ser graves, que são reações já relacionadas à parte respiratória, do pulmão, a pessoa ter broncoespasmo, que a gente chama quando fica com o pulmão sem conseguir respirar direito, com falta de ar, às vezes com a mucosa da boca muito inchada, né? A edema de glote, que às vezes o leigo não menciona isso. Essas são reações alérgicas graves e que, graças a Deus, são muito raras com a transfusão de sangue. Então, assim, quando a gente sabe que o paciente tem esse risco de fazer alguma manifestação alérgica, às vezes porque ele já foi exposto a muitas transfusões anteriormente, a gente usa pré-medicações. A gente faz, às vezes, alguns remédios antialérgicos, por exemplo, antes dessa transfusão, para evitar que esse tipo de reação possa acontecer. Ou seja, já prepara o organismo do paciente para um possível efeito colateral após a transfusão de sangue. Justamente, para evitar esse possível efeito colateral. Existem outras coisas. Na própria alergia, às vezes a gente pode lavar esse hemocomponente, então hemácias lavadas, então é um procedimento que o próprio banco de sangue vai fazer, colocar mais soro ali para lavar, para tirar as proteínas que geralmente causam alergia, para evitar que esse paciente possa ter uma reação alérgica. Isso é uma coisa, é um cuidado que a gente usa no paciente que já manifestou a reação alérgica previamente. Então, assim, existem alguns cuidados, sim, que precisam ser tomados, existem alguns efeitos colaterais, sim, que podem acontecer, e por isso que a transfusão precisa ser muito bem indicada pelo médico assistente do paciente, realmente só ser feita em caso de necessidade, né? Está gostando deste conteúdo? Se inscreve agora no canal da Abrale, tem muito conteúdo sobre o mundo do câncer. Confira!
Doutora, agora eu quero entrar aqui numa esfera que eu, particularmente, me recordo que quando eu diagnostiquei o linfoma não Hodgkin folicular no ano de 2018, e eu descobri que eu nunca mais poderia ser doadora, meu mundo caiu, né? Eu, poxa vida, eu sonhava um dia receber uma ligação do Redome dizendo: ô, Dadinha, você está sempre sendo compatível, né, com um paciente que está na fila de transplante de medula óssea, então vem para cá, vamos fazer a doação da sua medula óssea, e entre outros tipos de doação, né, como sangue, órgãos, etc. Mas depois eu entendi que eu poderia continuar fazendo doação, continuar fazendo solidariedade de outras formas, com campanhas. E aí eu queria que a senhora tirasse a minha dúvida e também a dúvida de outros centenas de milhares aí de amigos oncológicos, porque é que quem tem ou já teve câncer não pode doar sangue? Fala aí pra gente, doutora Jordana, por favor. Esse sentimento é um sentimento compartilhado, de fato. Muitos pacientes meus também ficam chateados, às vezes, com essa notícia, né? Porque são pacientes que têm uma compreensão tão grande da importância, da relevância, e são tomados por um sentimento tão grande de querer se solidarizar, ajudar, principalmente aqueles que já receberam, porque entendem que, eventualmente, aquilo foi salvador da sua vida e essas pessoas querem também fazer isso pelo próximo, e é um sentimento muito legal. Mas, infelizmente, não é recomendado, na verdade, não é permitido. E isso existe umas explicações. A primeira explicação, e a mais razoável de todas, é que toda transfusão tem uma característica extremamente importante que tem que ser priorizada, que é a segurança. A transfusão de sangue tem que ser segura, tanto para o doador, quanto para aquela pessoa que vai receber essa doação de sangue. Então, partindo do princípio que esse doador tem uma doença oncológica, ele está debilitado, ele está sofrendo com essa possível doença oncológica, e isso pode não ser bom para a saúde dele. Retirar 450 ml de sangue pode fazer falta para ele. Então, esse é o princípio número 1, que o paciente não seria seguro com um doador adoecido, e por isso que, dentre as regras para se doar sangue, o paciente precisa, o doador precisa gozar de boa saúde. Uma outra explicação que a gente pode pensar o paciente que está recebendo um tratamento oncológico, ele recebe substâncias quimioterápicos, às vezes outros que não são quimioterápicos, mas são substâncias que têm um nível de efeito colateral, que são tóxicas, podem ser tóxicas. E esse sangue sendo doado com essas substâncias ainda circulando no sangue, eles podem chegar lá na pessoa que vai receber o sangue. Então, você imagina uma pessoa que precisa receber um sangue porque não está bem, precisa receber um sangue saudável e recebe um sangue que tem uma substância tóxica circulando. Então, também não seria seguro para quem vai receber esse sangue, certo? Enfim, e ainda existem hipóteses não comprovadas, mas teorias em que uma célula cancerígena que possa estar circulando seria passível de ser passada através da transfusão, principalmente, né, nos tumores hematológicos, né, nos cânceres do sangue, né, em que a célula pode circular no sangue, como a leucemia, algum tipo de linfoma. Então, assim, por isso tudo, o mais seguro para um paciente oncológico que está passando por um tratamento ou que já passou no passado é que a participação dele nesse voluntariado seja igual a sua, Dadinha. Informando, engajando, explicando, tirando, né, esses tabus, os medos, né, e informando. Acho que essa é o bem maior que você pode contribuir ainda para muitas pessoas. Doutora, eu já fico até emocionada quando eu entro nesse assunto, que realmente é uma história que toca muito meu coração e que, graças a Deus, eu consegui entender isso muito rapidamente, né? Então, não fiquei frustrada o tempo todo por isso. Logo, eu consegui entender que a missão ela pode acontecer destas outras formas que a senhora acabou de citar. A nossa conversa sobre doação e transfusão de sangue em pacientes com câncer está chegando ao fim. Nossa, passa muito rápido, né? Já gostaria que a senhora deixasse aqui as suas considerações gerais para os nossos seguidores aqui da nossa TV Abrale. Então, a doação de sangue é um ato voluntário, é um ato de amor ao próximo. E sendo dessa maneira, é uma coisa muito importante e é muito necessária. Então, como eu falei, o dia a dia de quem está tratando e lidando com as doenças oncológicas é um dia a dia de quem precisa muito desse componente essencial à vida, que é o sangue. Então, o que eu gostaria é deixar as pessoas conscientes disso, que um doador realmente só precisa ter idade entre 16 e 70 anos de idade, gozar de boa saúde, ter mais de 50
50 quilos. Esses são os 3 fatores primordiais para uma pessoa que tenha vontade de doar. Recorrer ao hemocentro mais próximo aí da sua cidade, ou ao hospital que ele saiba que tem uma coleta, um banco de sangue, porque é lógico que ele vai ser avaliado, ninguém vai deixar um doador ter um risco para a sua saúde, então existem diversos critérios e esses tipos de informação a gente encontra até no site da Abrale também, mas eu oriento também o site do INCA, as pessoas vão ter bastante informação sobre isso. E eu gostaria de agradecer aqui mais uma vez a conversa, um prazer te conhecer. Muito obrigada. E se você que está aqui com a gente gostou desse conteúdo, se inscreve agora no canal da Abrale. Aqui tem muito conteúdo, tem tudo sobre o mundo do câncer para você. Curte, comenta, compartilha, confira tudo. Nosso conteúdo é feito para você.